Vamos lá, atenção, hein? Vamos prestar atenção que esse assunto é importante, é objeto da prova da OAB, vai cair certamente e nós temos que acertar. Competência, chegou, hein? Você que estava ansioso aí, falar, professor, quero estudar competência. Talvez já tenha pegado você em algum exame, né? Alguma prova, mas não vai pegar mais. Eu garanto a você que você vai entender tudo sobre competência processual, competência sobre processo, competência de processo civil, tá bom? Vamos lá, vamos tratar aqui competência. Competência é onde nós podemos brincar, né? É o limite, é o local que nós devemos ingressar com a ação. Eu tenho que peticionar para quem? Para a vara do Justiça do Trabalho? Não, para a vara civil, é divórcio, separação. Se tem vara especializada, é a vara de família que eu vou usar, a vara de família e sucessões. Uso capião, se tem vara especializada, eu vou usar a vara de riscos públicos, né? É a vara que eu vou usar. Se tem uso capião, vara de riscos públicos. Então, nós vamos usufruir das varas especializadas sempre quando tem. Em regra, nós usamos a Justiça Estadual. Quando não, por alguma determinação legal prevista na Constituição Federal, na nossa Carta Magna, nós vamos usar a Justiça Federal. Mas tem muita coisa para falar, isso aqui é muito simples, né, de falar dessa forma, mas tem algumas questões que nós devemos aprofundar, tá bom? Vamos juntos aqui, ó. Então, primeiramente, em relação às considerações gerais. O que é competência, professor Júlio? Competência, ado, cada um no seu quadrado. Eu preciso ingressar com a ação no local correto, me defender da ação no local correto, eu preciso recorrer para o local correto. Então, existem vários regramentos importantes a respeito de competência. Eu quero iniciar aqui falando que competência é o poder que tem um órgão jurisdicional de fazer atuar a jurisdição diante de um caso concreto. Decorre esse poder de uma delimitação prévia, né, constitucional e legal, estabelecida segundo critérios de especialização da justiça, que seria a distribuição territorial e a distribuição de serviço também. Eu posso dizer, então, enquanto a jurisdição é o dever, poder difuso na mão do magistrado, da magistratura, eu posso também dizer que consiste o direito no caso concreto, solucionando a lide no local exato. O conflito de interesse, a competência é o limite e a medida da jurisdição. A competência é a determinação, sim, quando a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, né, salvo quando suprirem o órgão jurisdicional, o poder judiciário, ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. Esse princípio, gente, tem nome, ele é chamado da perpetuação da jurisdição. Então, guarde isso para a prova da OAB, perpetuação da jurisdição, para concurso público na vida prática. E tem por fim evitar que uma causa iniciada numa comarca e num juízo seja deslocada para outro por razões de fato ou de direito ocorridas posteriormente, tá? Ponto importante. A competência é dividida, a primeira classificação que nós temos é competência internacional e competência interna. O Estado tem interesse em intimar e limitar a atuação de sua jurisdição. O Estado tem interesse de criar um limite da sua jurisdição, no intuito de evitar litígios ou conflitos desnecessários com o Estado estrangeiro ou internamente entre seus próprios juízes, né? Essa é a função. Então vamos lá, tratando da primeira classificação de competência, a competência internacional. O que diz respeito, professor Júlio, à competência internacional que pode cair na nossa prova. Nesse contexto, gente, eu quero trazer para você que há de ser observado se a competência é interna ou internacional, porque uma lide não tem nenhum elemento de conexão com o Brasil, né? Fato. Em tese, nenhum órgão jurisdicional brasileiro é competente para ela. Assim, a autoridade judiciária brasileira somente dirime conflitos se o réu, independentemente da sua nacionalidade. É fato. Então, seria uma exceção aí para usufruir da competência internacional. Então, eu trago os exemplos aqui. Vamos lá. Estiver domiciliado no Brasil, se no Brasil tiver sido, né, de fato, cumprida a efetiva obrigação pactuada entre as partes, quando a ação se originar de fato ou ato ocorrido praticado no Brasil, se a ação versar sobre imóveis situados no Brasil e quando se tratar de inventário e partilha de bens situados no território nacional, tá? Em síntese, em resumo, temos como classificar sim a competência internacional como sendo predominante, de forma, eu acho que fica bem didático sim, predominância, né, da jurisdição brasileira sobre a estrangeira sempre, de maneira concorrente. Aí tem o artigo 22 do Código de Processo Civil e a competência exclusiva, o artigo 23 do Código de Processo Civil. A regra falou o artigo, tem que dar uma lida nesse artigo, hein? Vamos lá. Além de ler o material de apoio, que é muito importante. É assim que você vai passar.
A competência interna, gente, vamos lá, deixa a externa, deixa a internacional de lado, né? Deixa a competência externa e internacional. Falando agora da competência interna. A competência interna, por sua vez, eu quero deixar claro aqui que é determinada pela imposição de limites aos próprios órgãos jurisdicionais do país. Essa espécie de competência estipula as regras internas que incidirão, de fato, quando será o juízo específico e o local responsável pelo julgamento de cada caso concreto apresentado ao judiciário. Nessa divisão administrativa da jurisdição, podemos identificar facilmente a existência de uma justiça especializada, e aí eu trago o exemplo da justiça especializada, a militar, a eleitoral e do trabalho. Então, quais são as justiças especializadas no Brasil, professor Júlio? São 3, militar, eleitoral e do trabalho. E a justiça comum, que tecnicamente é dividida em justiça federal e justiça estadual, que é a residual. O que não cabe à federal é da estadual, residual. O artigo 108 e 109 da Constituição Federal traz os motivos quando eu vou usar o Poder Judiciário Federal. Então, se aparece no 108 e 109 da Constituição Federal, artigos 108 e 109 da Constituição Federal, tem que ler, 108 e 109. Apareceu lá no artigo 108 e 109 da Constituição Federal, é um caso que eu vou levar para a Justiça Federal, direito previdenciário, entre outros, né? Já o restante é residual da Justiça Estadual. Assim, eu sempre falo, né, não sendo a matéria de uma justiça específica, a competência da Justiça Comum. E aí vai ser, em regra, da Justiça Federal. Se não for, porque não é do artigo 108 ou 109 da Constituição Federal, vai ser da Justiça Estadual. Existem vários meios para também dividir essa competência em relação à Justiça Comum. A competência da Justiça Comum deve ser dividida, ela é definida, a competência dos fóruns pelo território, cujos critérios determinantes estão estabelecidos no novo CPC, no atual CPC, e aí eu vou falar sobre isso também já, tá? O que é importante saber? Determinando o fórum ou a comarca, se nesse fórum houver mais de um juiz, a competência será sempre determinada pela distribuição da ação. É um sorteio. Nas grandes metrópoles, quando você ingressa uma ação, tem inúmeras varas, cartórios, né? Você pega o João Mendes em São Paulo, tá louco, né? Você pode cair, uma das varas são várias, tem vara 38, 47, né? Tem fora que não acaba mais as varas aí. Então é importante bater um papo sobre isso. Inclusive, gente, quando nós falamos de quantas varas, quantos cartórios tem o João Mendes, tem muitos, hein? Tem muitos, hein? Se você quer ver, ó, quantos cartórios aqui, ó, quer ver? No site do TJ? Tem. Olha só, quer ver, gente? Ó, até para dar uma quebrada no gelo, ó. São muitos, uma porrada, pelo amor de Deus. Olha lá. Que é o Fórum de São Paulo, estou falando de João Mendes, é um fórum central. Eu falo porque ali são muitas varas, né? São muitos cartórios. Nós temos muitos cartórios, ó. Quer ver? Olha só, nós temos aqui, ó, são 37 cartórios, hein? Tem vara especializada em registros públicos, tem 2, vara de uso capião, né? Primeira e segunda vara de registros públicos, tem as varas de família, lá também tem as varas de falência. Ó. 37, gente. 37, olha só. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. É o que eu estou falando, das grandes metrópoles, né? Se você vai numa cidade interior, só tem uma vara, só tem um cartório. Não existe a necessidade, né? Varas únicas que julgam tudo também. Nessas grandes metrópoles nós temos, São Paulo, João Mendes eu trouxe como exemplo, nós temos a possibilidade de usufruir de varas especializadas nesse assunto. Que na minha opinião, gente, é muito bom. Porque a vara especializada, nós estamos falando aqui de uma vara que só julga aquilo. E quem é especialista é melhor de quem não é especialista. Porque faz aquilo toda hora, né? Fazer tudo, quem faz tudo não faz nada. Então a vara de família e sucessões julga melhor. É uma vara técnica, tem conhecimento sobre aquele assunto. A vara de registros públicos, o professor faz muito uso capião. Quando eu faço uma ação de uso capião e tem vara de registros públicos, igual acontece em São Paulo, no município de São Paulo, é maravilhoso, porque é uma vara especializada, está acostumada, a chance de errar é menor, né? Então, bem interessante isso também. Legal, então só para quebrar o gelo aqui, hein? Vamos embora, tem muita aula, fica tranquilo, a intenção é quebrar o gelo para relaxar um pouco você e trazer essas informações. Vamos lá, em relação à competência, eu quero trazer para você, e isso também é importante, nós temos a classificação da competência absoluta e da competência relativa. Em relação à competência interna, esta pode ser absoluta ou relativa, tá?
As regras de competência absoluta não podem ser modificadas pela vontade das partes, enquanto as regras de competência relativa podem ser modificadas pelas partes por meio de cláusula de eleição, foro de eleição, ou foro de eleição, ou cláusula de eleição, tanto faz. Cláusula de eleição, cláusula de eleição de foro ou foro de eleição. Acontece muito nos contratos, né? Vários contratos, principalmente contrato de locação. O sujeito escolhe um fórum, um foro se tiver litígio, né? Então, é muito comum isso nos contratos. Além disso, gente, o desrespeito às regras de competência absoluta gera, sim, a incompetência absoluta, enquanto o desrespeito às regras de competência relativa gera incompetência relativa, tá? Por seu turno, a incompetência absoluta deve ser reconhecida de ofício, hein? A incompetência absoluta deve ser reconhecida de ofício, e a qualquer tempo, tá? Em qualquer grau de jurisdição, inclusive. Enquanto a incompetência relativa, em regra, deve ser alegada pelo réu em preliminar da contestação sob pena de prorrogação. Eu trago uma exceção, o direito é cheio de exceções, é o que mais cai na prova no exame de ordem. Eu trago para você aqui que a incompetência relativa pode ser reconhecida de ofício quando houver cláusula de eleição de foro, o contrato de adesão, que é o contrato considerado um contrato muito utilizado na relação de consumo, no CDC. Deixa eu trazer para você alguns critérios importantes. Eu estou dividindo esses blocos, gente, com muita tranquilidade, em assuntos. Eu pedi aqui para fazer isso, porque processo civil é uma matéria que a gente tem tudo para gabaritar. Se eu dividir em assuntos, igual eu estou dividindo, fica muito fácil, fica fácil de você gabaritar. Direito civil não dá para fazer isso, porque direito civil é uma matéria muito maçante, é uma matéria muito pesada, muito conteúdo, então não dá para fazer isso, a gente tem que tratar desse assunto dentro do cronograma de aula mesmo. Mas processo civil nós aumentamos a carga horária um pouquinho aqui, não faz mal, isso eu quero ajudar você, aumentamos o número de aulas, mas a intenção é ficar didático para você absorver, porque processo civil nós sabemos que é a matéria para gabaritar e você vai gabaritar, tá bom? Combinado? Vamos lá. Em relação aos critérios de fixação de competência, o que eu quero trazer para você? Vamos trabalhar com a primeira competência então, aqui seria o critério territorial. A finalidade é a fixação da comarca ou seção judiciária competente e aplica-se às ações pessoais, às ações reais que versam sobre bens móveis e ações reais imobiliárias, tá? Assim temos aqui as ações pessoais, que não versam sobre direitos reais. Será competente o foro do domicílio do réu sempre. Trata-se de regra de competência relativa, tá bom? Em relação às ações reais sobre bens móveis, será competente o fórum, né, o foro do domicílio do réu. Trata-se de competência relativa também. Em relação às ações reais imobiliárias, será competente o fórum em que estiver localizado o imóvel. Trata-se de regra de competência absoluta. Código de Defesa do Consumidor, a competência é o fórum mais próximo ao consumidor, né, para facilitar, para ajudá-lo. Em relação ao menor, sempre onde está localizado o menor, as ações de alimentos, guarda, visita, então fica mais fácil. Vamos lá, existem ainda algumas regras especiais para as ações envolvendo especificamente o inventário e a partilha de bens, o ausente e o incapaz, bem como as hipóteses específicas envolvendo a qualidade das partes ou local da prática do ato ilícito também, vale a pena ficar atento em relação a isso. Outro critério importante de fixação é o chamado critério objetivo. A finalidade é criar, né, gerar a fixação da vara ou do cartório, do juiz competente, é gerar qualidade, né? Qualidade, celeridade, economia processual. Então vamos lá, trabalhando aqui o critério objetivo. A finalidade, a sua finalidade do critério objetivo é a fixação da vara ou juízo competente e subdivide-se em competência em razão da matéria e incompetência em razão do valor da causa. Então nós temos aqui a competência em razão da matéria e a competência em relação ao valor da causa. A competência em relação da matéria, gente, eu trago para você que é aplicável para as comarcas que possuem varas cíveis gerais e as varas especializadas, que possuem força atrativa com relação às ações que versam sobre matéria de sua alçada, como por exemplo as varas de família para ações de alimentos, execução, exoneração de alimentos, como a vara de fazenda pública, né, que é para as ações onde o Estado está no litígio, como autor ou como réu. Trata-se de regra de competência absoluta também, tá bom? Vamos lá, em relação à competência, em relação ao valor da causa, em razão ao valor da causa, é aplicável para as comarcas que possuem foro central e foros regionais, sendo certo que esses valores delimitam muitas vezes o foro competente em que o processo terá seu regular trâmite. Trata-se de regra de competência relativa. Eu quero trazer para você que nós temos
muitas informações em relação à competência na prática, precisa tomar cuidado. Sempre que você for advogar como advogado, o que você tem que fazer? Opa, será que tem vara especializada, cartório especializado, vara e registros públicos, no caso dos campeão, primeira, segunda vara que tem em São Paulo? Direito de família é a mesma coisa, vara de família e sucessões, vara de falência, então sempre prestar atenção também se tem vara especializada. Em relação ao valor da causa, o CPC novo ele meio que acabou com isso, porque nós tínhamos o rito sumaríssimo, né? Ordinários e sumários, e tinha essa divisão em relação ao valor. Hoje não, hoje nós temos o processo, 3 procedimentos, procedimento comum, especial e procedimento de execução, e não tem essa ligação com o valor da causa, a não ser o procedimento especial do juizado especial civil, que é até 40 salários mínimos, se for da justiça estadual, se for da justiça federal, até 60 vezes o salário mínimo. Então, em razão do valor da causa, nós tivemos uma mudança interessante. O critério funcional é aquele que fixa ou é fixado pelas leis de organização do Poder Judiciário, a partir da Constituição Federal, distribuem as atribuições dos juízes e tribunais, em regra a competência funcional, que é classificada em competência funcional por graus de jurisdição, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Tem gente que não gosta de falar de terceiro grau, mas vamos chamar de terceiro grau para ficar mais didático, né? Primeiro grau, juiz, sentença. Segundo grau, desembargador, acórdão, desembargadores. Terceiro grau, ministros, acórdão, né? A decisão chama acórdão também. Nessa fase é necessário que para que eu possa usufruir do Tribunal de Justiça, o segundo grau, eu preciso estar um grau de recurso, né? A competência, em regra, é para julgar recursos, reexame. Então, nessa fase é necessário que se examine a existência de previsão constitucional que subtraia a causa dos juízes de primeiro grau, atribuindo, sim, a competência diretamente ao tribunal como competência originária. E ainda consultar a Constituição Estadual para verificação de possível competência originária dos tribunais estaduais para determinadas causas. Tá? Eu trago aqui a competência funcional por fases do processo, quando a competência do juiz é dada pela função que ele teve numa outra fase. Em relação às causas de modificação de competência, inicialmente, vale lembrar que a competência absoluta não se modifica, razão pela qual tais causas de modificação de competência apenas se aplicam às hipóteses de competência relativa, assim como as causas de modificação de competência. Um termo importante que eu quero trazer para você é a prorrogação de competência, é a transformação do juízo relativamente incompetente em juízo competente em virtude da ausência de exceção de competência. Outro termo que pode cair na prova da OAB ou na vida prática é a derrogação de competência. O que é a derrogação de competência? É a alteração da competência pela vontade das partes, via cláusula de eleição, foro de eleição, como nós falamos aqui. É importante anotar que nos contratos de consumo é válida a cláusula de eleição, sim, do foro de eleição, desde que não haja onerosidade excessiva ao consumidor, sendo possível ao próprio juiz reconhecer a nulidade de cláusula de foro de eleição no contrato de adesão de relação de consumo. É importante falar da conexão, que ocorre toda vez que, de fato, ocorre quando duas ou mais ações possuem o mesmo pedido, objeto, ou a mesma causa de pedir. Assim, para fins de prorrogação da competência por conexão, basta a identidade da causa de pedir remota, né? Isto é pelo fato para justificar a conexão, a possibilidade e a reunião de duas ou mais causas, celeridade processual e economia processual nessa situação. Existe a figura da conexão que não pode ser confundida com a continência. Por quê? A continência ela ocorre quando duas ou mais ações possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, sendo que o pedido de uma delas, por ser mais amplo, abrange o pedido das demais. Tá? Então, havendo conexão ou continência, o juiz ordenará a reunião das ações propostas em separado a fim de que sejam decididas simultaneamente. No passado, quando o processo era físico, era aquela corda de amarrar pamonha, né? Eu brincava. Hoje não, hoje o processo é digital. Conexão, então, o que você vai guardar na conexão? Pedido ou causa de pedir. Continência, pedido e causa de pedir, ok? Conexão ou e continência aí. Pegou? Legal. Vamos lá, conflito de competência, hein? Quando ocorre, pode ocorrer uma divergência entre juízes, isso acontece sim, a respeito da competência para julgar determinada ação, prevendo a lei processual o chamado conflito de competência, cuja ocorrência se dá quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes, que é o conflito positivo. Quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes, é o conflito negativo, tá? Ou quando entre dois ou mais juízes surge a controvérsia acerca da reunião ou separação dos processos, tá bom? Legal, né? Então, tenho certeza que você vai acertar, vai mandar bem, caiu competência, acertamos. Combinado? Fechado? Obrigado, eu espero você na próxima aula.